Então, boa tarde, pessoal. Vamos lá, vamos dar início à nossa primeira aula, né, da disciplina de controle de estoques, disciplina nova aí começando para vocês. Primeira aula, uma importante, é uma aula introdutória, mas é uma aula importante, tá? Nessa disciplina, pessoal, um ponto importante aí dela é que os assuntos eles vão meio que se conectando. Então, desde a primeira aula, né, é primordial aí que vocês prestem bem atenção, né? Vocês vão ver que eu vou deixar sempre exercícios aí para que vocês possam revisar o que a gente vai trabalhando em cada aula, porque é tudo bem ligado, né? Então, o que a gente trabalha numa aula, a gente vai utilizar na segunda aula, o que trabalhar na segunda, a gente vai utilizar na terceira. Então, é importante que vocês estejam bem atentos e qualquer dúvida, tá? Podem falar realmente, para não ficar com dúvida, levar a dúvida para casa e depois não conseguir realizar as atividades, enfim, ter um pouco mais de dificuldade ao longo das atividades, tá? Então, qualquer dúvida vocês podem falar, né? Como eu disse, é uma aula introdutória, mas já hoje vamos dar início aí a alguns cálculos, né? Algumas ferramentas voltadas para essa parte de controle de estoque. Como eu já falei para vocês, né? Essa é uma disciplina predominantemente de cálculo, né? Nós vamos estudar algumas ferramentas, né, relacionadas à parte de controle mesmo de estoque, tá? Vale sempre lembrar, tá, gente, que a gente vai partir do pressuposto de uma empresa que não tem, vamos dizer assim, todos os recursos ou não tem sistemas, por exemplo, para realizar boa parte desses cálculos que a gente vai fazer, né? Porque esses cálculos, muitas vezes, eles são feitos diretamente por sistemas, né? Então, você tem lá um WMS da vida, né? Então, ele vai lá responder, tipo, ele vai dizer qual é o ponto, que a gente chama de ponto de pedido, né? O momento de fazer o pedido. O sistema vai indicar, né? A quantidade que eu devo comprar, muitas vezes o sistema vai indicar. Mas vocês podem se deparar com uma realidade, né? Trabalhar em uma empresa que não tem essa ferramenta, não tem esse sistema. E muitas vezes você, né, enquanto profissional ali da área de logística, vai ficar responsável por ou calcular ou desenvolver, né, realmente uma ferramenta que indique, pode ser uma planilha, alguma coisa do tipo, tá? Então a gente vai sempre partir da ideia de que vocês podem se deparar com uma realidade que é simples em termos de controle. O que eu estou chamando de simples? Que não tem basicamente controle nenhum, né? E aí, logicamente, à medida que essa empresa ela tem sistemas e processos, né, relacionados a controle, boa parte do que a gente vai ver de cálculo manual, né, você conseguiria fazer nesse sistema. Porém, vale sempre lembrar, tá, que os sistemas, né, eles lhe fornecem muitas vezes os dados, né, eles calculam para você, mas você, enquanto operador ali, enquanto gestor da área de logística, tem que saber interpretar, né? Não adianta, sei lá, a gente vai falar lá na frente de curva ABC. O seu sistema geral para você é uma curva ABC, indicar lá quais são os produtos, etc e tal, e você não sabe interpretar, não sabe exatamente o que fazer com aquela informação. Né? Tanto é que nós temos lá na frente uma atividade que eu vou construir, digamos assim, com vocês, uma curva ABC, e a atividade é basicamente que você interprete. Sim, a curva está aí, os dados estão aí, e agora? O que, é que você faz com isso? Né? Porque essa é a parte importante aí que a gente também precisa exercitar. Ok? Então vamos lá, né? Nossa primeira aula aí, falando especificamente das práticas de gerenciamento de estoque. Então, primeiramente, né, conceitos gerais aí de estoque, acho que todo mundo tem uma ciência, né, do que se trata, né? Até porque a gente já trabalhou um pouco disso na parte de armazenagem, né? São duas disciplinas bem interligadas. Em armazenagem a gente viu muito conteúdo, né? Viu muita teoria no que se refere a classificações de itens, classificações de equipamentos, classificações de estrutura de armazenagem. E aqui a gente vai falar um pouco mais, como eu disse, de cálculos da parte de controle. Então, isso já foi citado nessa parte de conceito de estoque, tanto na disciplina de armazenagem, acredito eu, que em outras disciplinas também. Né? Então, o estoque nada mais é do que aquilo que está ali guardado, né, preservado, armazenado para uma utilização posterior. Essa utilização pode ser a fabricação de alguma coisa, né? Então você está ali estocando matéria-prima para transformar em um produto qualquer, ou pode ser um armazenamento, né? Uma guarda para uma distribuição, que é o caso de uma distribuidora que recebe ali produtos acabados e aí depois, em um certo momento, ela vai distribuir para o cliente final, tá? E aí, outras vezes, a questão de estoque é usado simplesmente para descrever qualquer recurso ali que está
armazenado, que está ali guardado. E aí, pessoal, a gente chega aí num grande dilema, né, que envolve a parte de estoque, tá? Não sei se vocês têm ouvido falar muito, né, dessa parte especificamente de estoque. Logística tem crescido muito nos últimos anos, né, e especificamente nesse momento que nós estamos vivendo. Foi falado muito de logística, inclusive muitas práticas elas chegaram até a mudar, né, justamente por conta desse período, né, da falta de suprimento que aconteceu em alguns momentos, em algumas regiões. Mas quando se fala de estoque, desde muito tempo, né, existe um grande dilema ali com relação ao seu controle, que é o seguinte, né, você tem que ter estoque para você atender o seu cliente ou atender o cliente final, mas esse estoque não pode ser muito, né, você não pode ter muito estoque, porque, querendo ou não, estoque, né, produto que está parado ali é dinheiro parado, né? É um capital imobilizado. Vocês estudaram lá contabilidade, né? Acho que você terminou a contabilidade. Lembra lá que tem as contas, né? Do balanço e tal. Aí tem lá, né? Imobilizados, bem, sei lá. Então, assim, quando você tem estoque, é dinheiro que está ali parado, querendo ou não. Você poderia, se aquele estoque ficar ali muito tempo, né? Você poderia estar investindo aquele dinheiro em outra coisa, né? Fazendo com que aquele dinheiro rendesse mais. Então, existe aí esse grande dilema, tá? Existe a necessidade de você ter estoque, né, para você atender o cliente, até porque muitas vezes o seu fornecedor não consegue reabastecer no tipo que você precisa, enfim. Mas você precisa ter uma noção de que o estoque elevado não é também uma coisa boa, tá? Então, assim, qual foi um grande ponto aí que aconteceu nesse momento que nós estamos agora vivendo, né? É o que a gente chama de cadeias, né? As cadeias nada mais é do que todos os elos que constrói ali, digamos assim, que fazem parte de uma distribuição. Então, pense aí, por exemplo, uma fábrica de alguma coisa, sei lá, uma fábrica de refrigerantes. O que é a cadeia dessa fábrica? É todas as empresas que fornecem matéria-prima, ou seja, todos os fornecedores dessa fábrica, e todos os clientes, né, distribuição e centro de distribuição. Então, todas essas empresas, todas essas unidades, elas fazem parte ali da cadeia dessa fábrica. E muitas empresas, pessoal, eu acho que vocês já podem ter percebido isso, né? Existem muitas empresas que, por mais que sejam, sei lá, empresas brasileiras, empresas americanas, elas têm ali matéria-prima ou até mesmo produção feita em outros países, né? Então, sei lá, eletrônicos, né? Diversos eletrônicos. Quando a gente pega ali muitas roupas, tênis, né? Vestuários, a gente pega ali, sei lá, uma marca conhecida, uma marca americana, quando a gente vê, tá lá, made in China. Acho como assim? Porque esses produtos eles foram fabricados por uma série de questões, tá? Por questões de mão de obra, questões realmente de logística, de distribuição. E aí o que aconteceu? Com esse momento que a gente está agora, de pandemia, é, muitas dessas cadeias elas foram afetadas, né? Então, tipo, como a pandemia foi meio que por ondas, né? Então, teve um momento que estava parado, digamos assim, fechado tudo em um local e outro não estava. Depois abria num local, fechava em outro. Como os fornecedores eles estão espalhados no mundo todo, então muitas empresas ficaram com dificuldades ali em produção. Por quê? Porque quando abria um fornecedor, fechava outro. Então, essa ideia de você manter um estoque menor, digamos assim, né, fez com que muitas empresas elas ficassem sem matéria-prima, digamos assim, para produzir ou para vender, tá? Então, foi uma coisa interessante assim, né? Uma mudança de conceito que aconteceu porque as empresas passaram a estocar mais, né? A gente vai falar um pouco disso no terceiro período, né? Um pouco mais desses pontos. Você tem a matéria específica de cadeia de suprimentos, mas foram duas coisas que meio que eram consolidadas, né? Que era tipo assim, manter o estoque na menor quantidade possível. Isso era uma coisa que todo mundo tentava fazer. E a outra coisa era a ideia de que os fornecedores podem ser do mundo todo, né? Cadeias globais, que a gente chama. Então, esses dois pontos, eles meio que deram uma mudada, né? Então, as empresas elas passaram a estocar um pouco mais e elas buscaram fornecedores, nem que seja fornecedor como um plano B, fornecedores mais locais, justamente por conta dessa situação que a gente viveu.
Mas deixa isso aí um pouco para a discussão do terceiro período, né? Então, voltando para cá, a gente não pode ter nem estoque elevado, mas a gente precisa de estoque, né, para manter ali o abastecimento ao nosso cliente, né, a demanda, todo mundo aqui é cliente, né? Ninguém aqui gosta de chegar numa loja, por exemplo, de qualquer coisa, e quando vai comprar lá o item que você quer, chegou lá na hora de comprar, não tem, né? Então, você pode perder um cliente dessa forma, não é interessante, tá? Mesma coisa numa fábrica, né? Se você não tiver matéria-prima, foi o que aconteceu agora, pode paralisar a questão da produção, isso com certeza vai gerar ali prejuízos para essa fábrica, né? Sim, e o outro ponto, né, a questão de segurança, né? Segurança tanto a pessoas como ao meio ambiente. Como assim? Né? Quando você trabalha ali com um nível de processos, digamos assim, as suas atividades ocorrendo no tempo certo, sem precisar, por exemplo, extrapolar, uma carga ela tem que chegar urgente, fazendo com que aquele transportador que está trazendo se submeta, por exemplo, a uma jornada exaustiva para lhe atender. Então, tudo isso ali, todos esses processos, né, quando não são feitos de uma maneira correta, no tempo correto, programado, com imprevistos, eles tendem a gerar um pouco de risco, né? De gerar mais riscos, seja risco para as pessoas, para o meio ambiente, enfim. Então, isso tem que ser analisado. Então, a ideia aqui é que o controle, né, vocês tenham em mente e tenham à sua disposição ferramentas que permitam você trabalhar ali com estoque enxuto, né, que é justamente esse nível de estoque que a gente vai entender e trabalhar ao longo dessa disciplina. Tá? Então, ao longo da disciplina, a gente vai falar um pouco sobre qual é o estoque máximo que a minha empresa deve ter, como é que eu calculo isso? Qual é o estoque mínimo que a minha empresa deve ter, como é que eu posso calcular isso? Qual é o estoque de segurança que a minha empresa deve ter? Né? Tem uma diferença. Qual é o lote de compra, né? Ou seja, a quantidade que eu devo comprar? Qual é o momento que eu devo comprar, ou seja, o ponto de pedido? Então, tudo isso são pontos importantes no que se refere a controle e são os pontos que a gente vai utilizar aqui para realizar alguns cálculos e entender um pouco mais sobre isso. De antemão, eu já digo, tá, pessoal? Esse tópico, né, de controle de estoque, ele é muito grande, ele é muito amplo. Se vocês pesquisarem, aí existem trocentos livros, né, falando sobre isso, e realmente tem muita ferramenta, né? Porém, a gente precisaria, para boa parte delas, inclusive, de um aprofundamento maior em outros tópicos, né? Então, tipo, vocês têm a aula de estatística, matemática, né? Mas algumas ferramentas precisariam que vocês avançassem um pouco mais nesse conceito de cálculos, dos cálculos em si, né? Então, a gente vai num nível que a gente tem, que o nosso curso permite, digamos assim, né? Com base no que a gente vem trabalhando nas outras disciplinas. Se alguém, por exemplo, aqui chegar a fazer um curso superior, ainda na área de logística, posteriormente fizer uma pós-graduação, fizer um mestrado, vocês vão ver que a quantidade de ferramentas que existe, a quantidade de possibilidades que existe para realizar esse controle é imensa. Né? E quanto mais avançado mais preciso é essa informação, tá? Por isso que muitos sistemas, né, eles vão trabalhar com cálculos, se você entende um pouco de programação, eles vão trabalhar ali com cálculos de alto nível, assim, né, que até para a gente fazer na mão, se fosse para fazer na mão, digamos assim, seria muito difícil fazer e demoraria muito tempo, né? Mas, como é um sistema, né, computacional, ele roda aquilo ali tranquilamente e aí, consequentemente, você tem um nível de precisão maior. Tá? Mas aí, como eu disse, tá? Quem quiser ir aprofundando, existe uma possibilidade imensa aí de aprofundamento nessa área, mas vai exigir que você também aprofunde outros conceitos, né, basilares, assim, outras bases, principalmente na parte de cálculo, tá? Da disciplina de matemática. Existe uma disciplina, né, na faculdade, nas faculdades de matemática, por exemplo, engenharias da vida, que é a disciplina de cálculo, né? O nome da disciplina é cálculo. Aí tem cálculo, cálculo 1, cálculo 2, cálculo 3, enfim. Então, é como se fosse um passo a mais ali da matemática, né? Pensem na lógica da escola, né? A gente viu ali matemática, né? Aquele monte de assunto. Se alguém tentou fazer ou fez matemática na faculdade, né? Ele foi para um outro nível de matemática. E assim sucessivamente, tá? Então, isso vai acontecer aqui, a gente vai trabalhar ferramentas, mas existem muitas outras, caso vocês queiram aprofundar e
bem interessante, certo? Então, vamos lá. Então, para que a gente consiga estabelecer esse nível, né, de estoque enxuto, mas que seja um estoque, digamos assim, seguro, né, nem excessivo, nem que falte, tudo vai partir ali meio que do dimensionamento do estoque, né? Então, dimensionar o estoque nada mais é do que isso, né? Você estabelecer ali quais são os níveis adequados, ideais para se trabalhar na sua empresa. Levando em consideração que estoque acima, né, excessivo, pode gerar tipo de desperdício, pode gerar perda, produto perder validade, produto ficar obsoleto. Não sei se vocês têm visto, né? Eu vi essa semana, está saindo muito aí nos Instagram, noticiários, o caso do deserto lá no Chile, no Atacama. Não sei se alguém viu. Se vocês não viram, depois dá uma pesquisada, bem interessante. Com relação ao mundo da moda, né? Então, assim, o mundo da moda, né, de roupas, digamos, são muitas roupas, várias coleções, várias marcas, então a quantidade de produtos que são fabricados nesse segmento é muito grande e não é consumido, né? Não é consumido. Tanto é que existem aí trocentos, sei lá, tipo bazar, esse tipo de coisa, mas muito do que não é consumido, ele é levado para uma cidade lá, tal, para tentar reaproveitar alguma coisa, e muita coisa é jogada no deserto. Então está se construído um lixão gigante lá no deserto do Atacama, tá? Com relação a roupas, né? Roupas do mundo todo, tá? De marcas do mundo todo, de grandes marcas do mundo todo, produtos que estão ficando obsoletos, estão sendo descartados lá. Quem não viu, está saindo muito nessa semana aí essa matéria. Quem não viu, dá uma conferida, dá uma pesquisada aí que você vai achar. Instagram, precisa Instagram da notícia, tem muita coisa. Então, dimensionar o estoque é justamente encontrar esse equilíbrio, né? De não trabalhar com estoque excessivo, porque é desperdício, né? Perder o dinheiro, né? Ninguém quer perder dinheiro, nenhuma empresa quer perder dinheiro, né? E sem falar que, além dessa questão da validade, né? Do ficar obsoleto, por exemplo, a da moda, o grande problema não é nem validade, porque roupa não tem validade, né? Mas tem a questão de temporadas, de ficar obsoleto, de ninguém usar mais aquilo ali, enfim. Então tem que se ter cuidado com esses estoques, um número excessivo de estoque. E o estoque insuficiente, né? Que vai gerar qualquer tipo de quebra, né, de ruptura, né? Então a gente precisa de estoque, né? Logicamente isso precisa ser equilibrado, né? Que é o que a gente está chamando aqui de dimensionar. Precisa ser equilibrado. Por quê? Nem vai ter de mais, nem vai ter de menos. Quando você tem de mais, você vai precisar de um espaço maior para armazenar, mais equipamentos, enfim. Quando você tem de menos, você vai ficar perdendo, deixando de vender, né? Ou pode se complicar nesse processo, parando a produção e também perdendo dinheiro nesse sentido. Tá? Então, de qualquer forma, o que se deve evitar aqui são os extremos, né? Nem o extremo positivo, nem o extremo negativo. Buscar ali equilibrar isso aí. Então, dimensionar nada mais é do que responder, né, a grosso modo, 3 perguntinhas. O que eu tenho que ter no meu estoque, né, e o que eu preciso comprar, quando for o caso de comprar, quanto, ou seja, a quantidade que eu tenho que ter de cada item, né, lembrando que isso é de cada item, no meu estoque, e a quantidade que eu vou comprar, por exemplo, quando eu for adquirir um novo lote, e quando vai ser feito esse ressuprimento, né, quando eu vou fazer esse processo de compra, isso também de cada item, certo? Então, esse aí é o grande desafio, né, que gira, no caso, que permeia essa parte de controle de estoque, é dimensionar corretamente e buscar entender e buscar ferramentas, quase que eu derrubo aqui, e buscar ferramentas que permitam entender e dimensionar melhor o meu estoque, né, controlar melhor esse meu estoque. Né? Lembrando que, como eu disse, né, esse controle é feito para cada item, né, cada produto que você tem no estoque é um item. Quanto mais itens você tiver, mais difícil vai ficar. E vale lembrar que todos os cálculos que a gente vai fazer aqui, tudo que a gente vai trabalhar de controle, é feito para todos os itens, tá? Então, eu trabalho com 2 itens, beleza, você vai fazer cálculo para 2 itens. Cada item tem, por exemplo, seu ponto de ressuprimento, sua quantidade de venda, enfim. Eu trabalho com 1.000 itens, então tem que ter esse controle para os 1.000 itens, tá? Então, imagine, sei lá, eu sempre uso muito o exemplo de supermercados, né? Os atacadões da vida aí. Então, aquele monte de coisa que tem dentro do supermercado,
para aquilo tudo, eu tenho que ter lá controle de estoque máximo, estoque mínimo, estoque de segurança, nota de compra, ponto de pedido, tudo isso lá tem que ser analisado, certo? E aí, por onde começar, né? Lembrando, a gente vai partir da ideia de que uma empresa, imaginem que vocês chegaram numa empresa que não tem nada de controle, né? Ela tem até registros lá de vendas, talvez, né? Até por uma questão de obrigatoriedade contábil, né? Mas ela não tem nenhuma ferramenta, né? Então, isso aconteceu, inclusive, tá? Eu sei que algumas pessoas aqui estavam no projeto do IF+, tá? Se quiserem, inclusive, compartilhar alguma experiência lá, pode ficar à vontade. Mas eu vou dar o exemplo de uma aluna nossa que ela passou exatamente por isso. Ela conseguiu um estágio, né, em uma empresa de construção, material de construção. Era até no bairro, né, no Benedito. Então ela conseguiu esse estágio. E aí, o que acontece? Ela chegou lá, o dono, né, assim, da empresa, uma empresa familiar e tal. Ele chegou assim: ah, não, minha filha, que ótimo você tá aqui e tal. E aí, você dá logística, né? Ah, tá, certo. Eu nem sabia exatamente o que essa área fazia, né? Mas ela disse: ah, não, certo, ok, você vai controlar aqui as coisas, né? Ok, ok. Aí ela chegou para perguntar assim: como é que vocês fazem o controle, né? Do que entra, do que sai, a quantidade das coisas. Ela disse: não, a gente vai meio que no olho aqui e tal. A gente vai ver daqui o que está acabando e no máximo a gente registra, tem um caderninho, qualquer coisa. Enfim, a empresa não tinha nada. Era muito no tato das pessoas que trabalhavam lá, muito no tato do dono, né? Que é uma coisa que acontece muito em empresa familiar, né? Empresa menor e muitas vezes até empresas grandes, tá? Relativamente grandes. Que é muito no tato, tá? É muito no tato das pessoas que estão ali trabalhando. Então ela chegou assim, ficou meio que desesperada, né? Porque tipo assim, para o dono, ela chegou justamente para isso, para estabelecer ali parâmetros, tal, controlar, enfim. E ela não tinha nada, não tinha de onde partir, digamos assim. E ela veio desesperada, né? Depois do primeiro dia do estágio, desesperada mesmo. Tanto que ela, tipo, estudava à noite, eu acho. Ela à tarde, estava no outro dia, ela à tarde, saiu e foi para lá, para o IFAL, para a gente conversar e tal. E para conversar por onde começar, né? Então, isso pode acontecer com vocês, né? Imaginem que vocês vão podem chegar numa empresa que não tem nada de controle, de ferramenta em si, tá? Então, o ponto de partida, né, que eu sempre falo assim, o ponto de partida para você definir para onde você vai é definir de onde você veio, mais ou menos, né? Então, o ponto de partida para dimensionar estoque é você fazer o que a gente chama de previsão de demanda, né, ou previsão de consumo. Então, para você saber quanto tem que ter no estoque, você tem que ter uma ideia do que você vai vender. Sendo que para você saber o que você vai vender, teoricamente, você precisa saber o que você já vendeu, né? Então, o ponto de partida para controle aqui, né, sempre é você tentar levantar o histórico daqueles itens, o que foi vendido, né, qual a quantidade de venda daquele item no último mês, no último ano, o que você conseguir em relação a histórico, né, passado. Com base nisso, você vai meio que estabelecer qual vai ser, digamos assim, a previsão para frente, né? Então, o primeiro passo é você pensar que para dimensionar você vai ter que ter a necessidade de entender qual vai ser a previsão da demanda, ou seja, qual vai ser a previsão de venda daquilo ali, sendo que para você saber qual é a previsão de venda, inicialmente você precisa saber o que já foi vendido em outros momentos. Tá? Deu para entender? Ficou claro? Sim. Certo. Lembrando que isso aqui, especificamente para essa parte de dimensionar, tá? Porque, por exemplo, no caso da aluna, né, que a gente até falou, e aí, qual o ponto de partida para ela, né? A primeira coisa que ela teve que fazer lá, não foi nem essa parte de dimensionar tal, foi primeiro contar, né? Meio que fazer um inventário, digamos assim, para saber o que é que tinha. O pessoal não sabia nem o que é que tinha, assim. O que é que tem de item, quantos itens tem, eles não faziam o menor controle. E como era uma coisa de material de construção, né?
Tem itens que são pequenos, tem coisa que é unidade, tem coisa que é saco. Enfim, as unidades de medida, né, são bem diferentes. Então, o ponto de partida dela lá foi inventariar, literalmente inventariar. Pegou um dia lá, acho que no final de semana, e foi contar tudo, né? Ficou lá contando as coisas, e aí depois sim partiu para dimensionar, tal. Tentou fazer um levantamento do que tinha sido vendido de cada item, e o que não tinha nenhum tipo de controle, porque tinha coisa que eles não tinham controle nenhum, registro nenhum. Ela começou a fazer o controle naquele momento, que também pode acontecer, né? Ah, eu preciso fazer uma previsão de venda, mas eu não tenho nenhuma noção do que foi vendido. Beleza, então eu vou começar a fazer o controle de agora, o que está saindo agora. Nesse começo, normalmente você vai ter um pouco mais de dificuldade, né? E pode ser que falte produto, pode ser que tenha itens demais no seu estoque, até você achar esse equilíbrio, tá? Então, são coisas que vão variar, aí, digamos assim, de realidade para a realidade de empresas. Mas, dito isso, né? Voltando aqui para a parte de dimensionamento, o ponto de partida de dimensionamento é fazer, analisar a previsão, tá? E aí, essa previsão a gente vai tratar, né? Essa previsão de consumo, previsão de demanda, ou previsão de vendas, a gente vai tomar como referência o que já aconteceu. E aí eu vou mostrar para vocês, pessoal, 3 formas de fazer isso, tá? De fazer esse levantamento, digamos assim, da previsão de demanda, ou previsão de consumo, que vai ser a referência para o dimensionamento do estoque, né? Essa parte de dimensionamento de estoque, tá? Então vamos lá. Primeiro método, né? Estou chamando aqui de método porque o autor chamando de método, tá? Não sou eu, não. Estou dizendo que é método, não. É um nome bonito, né? Método. Mas quando eu explicar aqui para vocês, vão dizer, oxe, isso é um método? Mas, enfim, tá? O autor colocou como método, estou aqui eu falando método, né? Então, a primeira forma que você tem de fazer essa previsão, né? Prever o consumo num período, é você simplesmente tomar como referência o último período, né? Então, você tomar como referência exatamente o que aconteceu no período anterior. Então, vamos lá. Eu quero fazer uma estimativa, lembrando que isso é para cada item, tá? Vamos supor que eu tenho uma empresa de celular. Eu quero fazer uma estimativa de uma previsão de demanda para um celular Samsung 50. Tá? Então, para eu estimar quanto eu vou ter de demanda, ou seja, quanto eu vou vender do Samsung 50 em 2021, tá? Como está aqui para 2021, né? Em 2021, eu vou olhar o que foi vendido em 2020. Então, se em 2020 eu vendi em dinheiro, né? R$ 1.000, eu vou colocar ali que a minha previsão para 2021 vai ser também de R$ 1.000. Observem que aqui a gente está falando ainda de valor, tá? Isso aqui vai se transformar mais na frente em quantidades, né? Quantidade de itens. Então, se eu vendi em 2020 R$ 1.000, minha previsão para 2021, R$ 1.000. Ah, se eu vendi, sei lá, para carregador R$ 50 em 2020, eu vou jogar o mesmo valor para 2021, certo? Então, é basicamente você repetir, como está falando aqui, ó, consumo do último período, é basicamente você repetir o que aconteceu no último período, tá? Observe que é uma coisa bem simples, né? É uma coisa bem simples. Mas lembre que a gente está partindo aqui do pressuposto que a empresa não tem nada, tá? Não tem nenhum tipo de controle. E querendo ou não, você fazer essa análise do período anterior, lembrando que esse período pode ser ano, pode ser mês, pode ser trimestre, pode ser quadrimestre. Quando você faz essa análise do período anterior, você já tem um número, você não está mais chutando. Uma coisa é chegar do nada assim, e aí, qual vai ser a previsão para o próximo trimestre, para o próximo ano? E você não tem informação nenhuma, você chuta assim, 1.000. Outra coisa é você dizer, quanto é que foi vendido no ano passado? 1.000. Então, vamos botar 1.000. Né? Então, cardenal, você já tomou uma decisão com base em uma informação, com base em um dado específico do ano anterior. Vale lembrar, pessoal, que isso aqui não precisa ser tão fechadinho assim, né? Repete, igual. Por quê? Porque você pode colocar uma margem ali de, se você está vendo uma realidade, por exemplo, se você estiver percebendo que o seu item está crescendo, né, no mercado, você pode pegar o ano de 2020, a referência de 2020, né, e aumentar ali, sei lá, uns 10%,
para 2021, então ficaria aqui 1.100. Ou se você perceber que o seu item está decrescendo, né, você pode diminuir 10%, e aí aqui ficaria 900, né? Então, assim, isso aqui é basicamente uma referência do ano anterior, ou do trimestre anterior, ou do quadrimestre, ou do mês, enfim. Mas não significa que isso precisa ser fechado, né? Isso vai muito da percepção, da análise, digamos assim, de quem está ali à frente daquele negócio, né? De quem está à frente daquele mercado, daquele produto. Que não você vai ter que conhecer. Tranquilo? Acho que é bem tranquilo, né? Isso aqui, alguma dúvida nesse ponto? Ô, professor, Oi. em relação a essa venda que o senhor falou, vamos supor, né? É a venda do ano anterior, certo? Mas é por produto esse valor ou é o total de todos os produtos da loja? Por produto. Tá, e nesse caso, o senhor falou no Samsung 50. Certo. Aí vamos supor que eu não vendi ele ano passado. Vai ser um Certo. produto novo que eu vou lançar na loja. Como Certo. seria o procedimento? Então, você vai basicamente passar por aquele problema que a pessoa passaria se não tivesse nenhum controle. Não sei se vocês já perceberam que quando lança um produto novo, celular ou qualquer outra coisa, o que é que acontece quando se lança um produto novo? No começo, falta muito, acaba muito rápido. Vocês já viram isso? Tipo assim, chegou, eita, acabou. Tem que esperar agora um novo pedido. Por quê? Porque aquele produto novo não tem referência. Você não tem referência daquele produto. Então, você vai comprar, né, para vender, ou você vai fabricar, mas você não sabe qual vai ser a aceitação do mercado com relação àquilo. Então, você vai começar com poucos, né? Provavelmente com poucos, a não ser que seja uma coisa que todo mundo já espera, sei lá, iPhone, né? Quando sai o iPhone, lá nos Estados Unidos forma aquela fila gigantesca. Então, ali você já sabe que é uma coisa que vai sair de rolo, né? Mas quando é uma coisa que você não sabe, você geralmente começa com poucos e vai sentindo o mercado. Tipo assim, ó, vendi, sei lá, comprei ou fabriquei 200 itens. Esses 200 acabaram em uma semana, ou seja, tinha mercado para mais. Depois eu dobro. Aí vendi de novo, tinha mercado para mais. Até você encontrar o equilíbrio. Então, geralmente, para produtos novos, isso acontece muito, né? Não sei se já aconteceu com vocês enquanto consumidor, né? Quando você vai atrás de alguma coisa que acabou de lançar, acabou, né? Tem que esperar o próximo lote, tem que chegar, esperar o pedido, não sei o que lá. Por quê? Porque o pessoal está tentando encontrar esse equilíbrio, está tentando encontrar qual é realmente a demanda real daquele produto. E isso geralmente demora. Por quê? Porque o equilíbrio dos produtos novos, né, de maneira geral, as pessoas vão muito rápido, né? Mas pode ser que chegue um momento que aquela busca inicial ela vai ter e depois ela vai diminuir, logicamente, né? Ninguém vai ficar celular, ninguém vai ficar comprando celular, com celular. Não vai acontecer. Então, ela vai ter aquela busca lá, você tem que ficar acompanhando e depois ela vai baixar até chegar ali no equilíbrio dela. Isso vai necessitar de tempo ali para você conseguir achar esse número exato. Não sei se respondi. Não vi quem foi que fez a pergunta. Sim. Não aparece. Tranquilo? Certo, gente? Podemos seguir? Tá, então aqui é a maneira mais simples, né? Aquela ideia de você não ter nenhuma não ter nenhum controle e tal, pode utilizar basicamente os períodos anteriores, né? Lembrando que esse período pode ser o ano, trimestre, mês, semana, enfim, né? Isso vai muito do tipo de produto que você vai comercializar, fabricar. Uma outra forma, né, que você vai utilizar não somente um período, mas alguns períodos, é você trabalhar com média, ou média móvel, né? Tanto faz, mas uma média móvel é basicamente uma média, né? Não sei se vocês viram média lá no estatística ou com a matemática, mas o que é uma média, né? É você basicamente trabalhar, né? Utilizar os dados de alguns períodos e aí você pode trabalhar tipo, já que tinha aqui anual, né? Vou usar o anual, mas pode ser mensal, trimestral, isso serve para todos os exemplos que a gente vai dar, tá? Então, em vez de você trabalhar com o último período, né, se você quer achar o valor para 2021, você trabalhar somente com 2020, você trabalhar com os últimos 5 anos, com os últimos 4 anos, com os últimos 3 anos, né?
E aí, por que é interessante que você faça isso? Porque muitas vezes o último período, né, ele pode lhe dar um dado, uma informação não tão precisa. Um exemplo que a gente está vivendo é o momento de hoje em dia, né? Então, tipo, o ano de 2020 foi um ano que a gente teve aí a questão da pandemia, em que vários setores foram afetados. Alguns afetados com crescimento, né? Se a gente pensar que alguns segmentos eles tiveram um crescimento, um boom com relação a vendas, a procura, e alguns outros segmentos, né, foram afetados negativamente, né? Por muito tempo, infelizmente muitos inclusive fecharam, enfim, sofreram com isso. Então, o ano de 2021 ainda estamos na questão da pandemia, mas já voltando algumas coisas, né? Então, observe que esses 2 últimos anos, para tomar como referência, são anos complicados, né? Para você usar como referência para 2022, imaginando aí que 2022 as coisas vão estar avançando cada vez mais. Então, imaginem aí, por exemplo, uma empresa que estava em ascensão, em crescimento, tá? Em 2019. E aí ela fez um planejamento, né, para 2020 ali, tal, de crescimento de produção, já fez o contrato, contratou matéria-prima, tudo isso para investir para 2020, e 2020 veio a pandemia, né? Então, assim, eu conheço vários casos de empresas que fecharam, que quebraram sem nem sequer abrir, né? Então, ou que estavam num momento de expansão, tipo assim, eu vou precisar aumentar o meu estoque, vou precisar aumentar o meu espaço, vou comprar mais uma unidade. E foi justamente naquele momento que aconteceu, infelizmente, tudo isso. E as empresas não tiveram perna para arcar, né? Porque isso geralmente é feito à base de financiamento, de custos, né? E elas não conseguiram. Como eu disse, isso vai muito de segmento para segmento, né? Porque as outras empresas, elas conseguiram se manter e outras conseguiram, inclusive, crescer nesse período. Varia muito do que você estava vendendo, né? Comercializando, produzindo nesse momento. Então, a ideia aqui, gente, é que vocês utilizem não somente o último período, mas que vocês utilizem alguns períodos, né? Esquecendo um pouco dessa ideia da pandemia, né? Que foi uma coisa aleatória, digamos assim, uma coisa que acontece, sei lá, a cada 100 anos acontece uma pandemia, né? Provavelmente na próxima geração aí, eu tô com uma filha aqui de 1 ano, ela não vai passar, provavelmente, ninguém sabe, lógico, mas historicamente, pegando uma base histórica aí, pode ser que ela não passe, espero que não. Mas vamos pensar numa coisa que a gente já sabe que acontece, coisas sazonais, tipo, eu tenho uma empresa de sorvete, eu trabalho com biquíni, moda praia. Então, assim, esses produtos que a gente chama de são produtos mais sazonais, eles sabem que existem períodos do ano que eles vão vender mais e períodos do ano que eles vão vender menos, né? Então, tipo, quando eu vou fazer uma análise, se eu for fazer uma análise mensal, eu tenho que tomar como referência, muitas vezes, o verão anterior. Quanto é que eu vou vender nesse verão? Eu vou olhar o verão anterior, eu não vou olhar os meses anteriores, que vai ser o inverno. Outro exemplo, períodos de eventos esportivos, tipo Copa do Mundo. Né? Copa do Mundo, todo mundo comprando camisa do Brasil, bandeira do Brasil, chapéu do Brasil, do Brasil, do Brasil, do Brasil. Então, assim, para quem vende material esportivo, normalmente anos de Copa do Mundo é um ano de boom, né? De vendas extraordinárias. Então, se eu tomar como referência, por exemplo, o período anterior pode ser um ano de Copa do Mundo, e eu vou produzir no mesmo nível de Copa do Mundo, se eu vendo alguma coisa de material esportivo? Provavelmente não, tá? Então, são coisas que a gente chama de são coisas sazonais, né? Então, eu utilizo ali mais de um período justamente para balancear, para encontrar esse equilíbrio, tá? Então, a vantagem é que você tem o volume de informação maior, né? E aí, com base nesse volume de informação, você consegue tomar uma decisão entendendo um pouco mais o cenário da sua empresa. Porém, também existem algumas desvantagens, tá? De você trabalhar somente com média, né? Que a gente chama de média móvel, média bruta. Que é o seguinte, a média, né? Ela trabalha... Só lembrando, todo mundo aqui lembra como é que faz uma média? Antes de a gente avançar, né? Então, só para dar um exemplo, tá? Aqui, ó. Estou trabalhando aqui com 5 períodos, tá? De 2017 a 2021. Vamos supor que eu quero achar para 2022, né?
Então, como é que eu faço uma média? Eu tenho os valores de cada ano desse aqui, eu vou somar tudo isso, tá? E eu somei aqui, ó, deu 1.500.000. E aí o próximo passo é dividir pela quantidade de itens, ou seja, a quantidade de períodos, né? Então tem um período, 2, 3, 4, 5. Então eu pego tudo isso, divido por 5, e aí eu vou chegar aqui no meu valor de R$ 300.000, tá? Isso é uma média. Então a média nada mais é do que pega todos os valores que eu tenho, somo e divido pela quantidade de valores que eu tenho, tá? Então pega os valores, soma e divide pela quantidade de valores, tá? Todo mundo entendeu? Essa parte do cálculo em si de uma média. Beleza? Sim, professor. Beleza. Então, a média tem a vantagem, né, de ser um cálculo simples, tá? Você leva em consideração mais informações, porém, ela tem uma desvantagem, tá? Que é importante a gente ter essa consciência, né, enquanto gestor, que é o seguinte: observem aqui esta realidade. Coloquei aqui dois exemplos, ó. 2005 anos, né? De 2017 até 2021. Eu coloquei aqui valores cheios, né? Valores absolutos para ficar mais fácil, tá? Só a gente entender. Então, é como se em 2017 eu vendesse 100 mil, depois 2018 200 mil, 2019 300, 2020 400, 2021 500. Observe o que é está acontecendo. A minha empresa está crescendo, né? Todo ano eu estou vendendo mais. Maravilha. Quando eu fiz uma média, né? Qual o valor que eu achei? 300 mil. Ou seja, foi um valor abaixo de 2021, foi um valor abaixo de 2020, foi um valor igual a 3 anos anteriores. Ou seja, ele tratou, a média, ela trata todos os valores que eu tenho como iguais, né? Então, tipo assim, o dado que eu tenho aqui de 2017, eu estou dando o mesmo valor ao dado de 2021. E assim, é importante que você tenha essa informação de 2017, é interessante, mas vocês concordam que, tirando casos excepcionais como esse que a gente falou agora de pandemia, querendo ou não, os períodos mais próximos, então, tipo assim, o ano anterior, ele vai falar para mim muito mais coisa do que um ano, do que 5 anos atrás. Observem que, pensem em vocês hoje, pensem em vocês no ano passado, e pensem em vocês 5 anos atrás, tá? É muito mais próximo do você hoje, o que aconteceu no ano passado, o você ano passado, do que o você de 5 anos atrás. Há 5 anos, a nível de Brasil, né, era outra coisa, assim, nem existia o IFAO, sei lá, a nível de política monetária, era outro presidente, por exemplo, era outro governo. Eu não estou falando de política, não, tá? Estou falando assim de economia de uma maneira geral. Então, assim, muita coisa mudou, muita coisa muda em 5 anos, né? Então, no caso da média, ela considera todos os períodos iguais. Se eu trabalhar com os últimos 10 períodos, ela vai dizer que o valor de 10 anos atrás, para mim, tem o mesmo valor do ano passado. E isso não é 100% verdade, né? Vamos para esse outro exemplo aqui, ó. 2017, vendi 500, 2018, vendi 400, 2019, 300, 2020, 200, 2021, 100. Essa empresa, ela está decrescendo. Se essa daqui eu estava crescendo, essa daqui está decrescendo. Quando eu fiz a média, somei tudo, né? Deu mais uma vez 1.500.000, dividi por 5, achei quanto de média? 300 mil. Observe que foi o mesmo valor. Essa empresa está crescendo. Essa empresa está decrescendo. Essa daqui, se colocar 300 mil, provavelmente ela vai ter problema de faltar estoque, né? Mas ela pode acompanhar isso e até pedir um lote novo do fornecedor. Essa daqui, se pedir 300 no ano que vem, esse 300 ela só conseguiu vender isso em 2019. Provavelmente isso aqui vai ficar ocioso. Ela vai perder dinheiro. Então, por que isso aqui está acontecendo? Porque eu estou considerando todos os valores iguais, né? Então, tem que ficar atento a isso, tá? Você, como eu disse para vocês, os cálculos, né, o sistema, eles vão lhe passar um dado bruto, um número. Pá, o que é que você vai fazer com esse número? Aí é com você, tá? Então, você está vendo lá, você está usando a média, beleza, está usando a média, mas eu preciso ter uma ideia de que
isso aqui está acontecendo, a minha empresa está crescendo, tal, seja mais interessante fazer uma coisa menor, né? Então, essa parte da análise, da interpretação dos dados que a gente fala, isso é com você, né? Por isso que a gente diz assim que se discute muito, né, a questão de o profissional, as máquinas, os sistemas vão substituir as pessoas, bababá. Não, tá, gente? O sistema, as máquinas, né, a automação, da maneira geral, ela vai substituir o braçal, isso aí ela vai. Mas o feeling, né, a interpretação, a decisão, digamos assim, muitas vezes, essa parte aí é a parte que vai caber ao humano, né? Seguindo até aquela frase, eu esqueci agora de quem é a frase, mas aquela frase bem conhecida aqui, o diferencial do ser humano é ser humano, né? Então, de você perceber os cenários, enfim, isso aqui ficaria com você é gestor, né, da área logística, tá? Mas, querendo ou não, é algo mais aprofundado do que utilizar simplesmente o último período. Tranquilo até aqui? Sim. Tudo certo. Beleza. Porém, para sanar um pouco dessa questão de considerar o último período e o primeiro, né, digamos assim, iguais, a gente pode utilizar o próximo passo, que seria o da média ponderada. Em vez de você trabalhar com a média normal, você trabalhar com a média ponderada, tá? Também não sei se vocês trabalharam isso lá na matemática ou na estatística. Mas o que seria uma média ponderada, né? Primeiramente, vamos relembrar aí o que é uma média ponderada. Se na média móvel ou na média, né, a gente somou todos os valores que a gente tinha e dividiu pela quantidade, aqui na média ponderada e lá na média móvel, né, a gente considerou todo mundo como o mesmo grau de importância. Aqui na ponderada não, tá? Aqui na ponderada eu vou atribuir o que eu chamo de peso, né, a cada um dos períodos. E eu vou atribuir um peso maior, observe aqui que eu botei pesos, como são 5 períodos, coloquei pesos de 1 a 5. E eu vou atribuir um peso maior para o período que estiver mais próximo, né? Eu estou querendo achar 2022. Então, assim, 2021 foi o último ano, então ele vai ter para mim um peso maior, peso de 1 a 5, porque são 5 períodos. Então, o último período, peso 5. O período anterior, 2020, peso 4. Depois peso 3, peso 2 e peso 1. Dessa forma, pessoal, eu estou falando o seguinte, que esse dado aqui de 2017, ele é até importante para mim, mas ele tem para mim ali um peso 1. O dado de 2021, ele é um dado importante, e ele é o dado, na verdade, mais importante aqui para mim. Então, ele tem um maior peso, ele tem peso 5, tá? Então, a média ponderada é basicamente isso, é para sanar aquela ideia lá de que todo mundo tem a mesma importância, né? Todos os valores vão ter ali o mesmo grau de importância, certo? Como é que a gente faz na prática uma média ponderada? Um cálculo de média ponderada, certo? Eu vou pegar aqui, né? Primeiramente você precisa organizar, certo? Os dados, então é importante lembrar, né? Colocá-los em ordem. Como eu vou colocar os pesos em ordem, é importante que os períodos aqui estejam em ordem, tá? Então, peguei primeiro o dado de 2017, o seu valor, 2018, o seu valor, 2019, o seu valor, 2020 e 2021. Como são 5 períodos, eu vou atribuir pesos de 1 a 5. Então, para o valor 2017, peso 1, para o valor 2018, peso 2, para o valor 2019, peso 3, 2020, peso 4 e 2021, peso 5. Próximo passo, eu vou multiplicar este valor pelo peso. Então, 100 mil, que é o valor de 2017, vezes o peso 1, vai me dar 100 mil. 20 mil, que é o valor de 2018, vezes o peso 2, vai me dar 400 mil. 300 mil vezes 3, que é o peso do terceiro valor, vai me dar 900 mil. 400 mil, que é o valor de 2020, vezes o peso 4, vai me dar 1.600.000.
e 500 mil vezes o preço do 5 vai me dar 2 milhões e 500 mil. Todo mundo entendeu daqui? Sim? Sim. Sim. Pronto. Próximo passo, né? Multipliquei cada um pelo seu peso. O próximo passo é somar esses novos valores que eu encontrei aqui. Certo? Então, eu vou somar esses novos valores que eu encontrei aqui. Somar 100 mil mais 400 mil, mais 900 mil, mais 1 milhão e 600, mais 2 milhões e 500. Somando tudo isso aqui, ó, vai me dar esse valor aqui de 5 milhões e 500 mil. Certo? O que é que eu vou fazer com esse valor? Eu vou dividir por alguma coisa. Na média móvel, né, ou na média, eu dividi simplesmente pela quantidade de itens, né? Ou seja, 5 itens divido aqui por 5. Na ponderada, eu vou ter que somar também os meus pesos. Tá? Então, eu vou somar aqui esses valores. Então, 1, mais 2, 3, mais 3, 6, mais 4, 10, mais 5 vai dar 15. Certo? Então, somando os pesos vai dar 15. Então, eu vou pegar esses 5 milhões e 500 aqui e vou dividir por 15. Eita, ficou meio tronchinho aqui que eu estou riscando com o mouse. Então, 5 milhões e 500 dividido por 15, vou chegar nesse novo valor aqui, ó, de 366.666. Observe que não é um valor tão próximo ainda, né, digamos assim, porque os valores estão absolutos, né, 400 mil, 300 mil, de 100 em 100. Mas é um valor, se a gente tomar como referência 2021, pela média, lá que a gente fez só pela média, a gente achou esse valor aqui, coloquei aqui só para a gente lembrar, pela média móvel, 300 mil. Já pela ponderada, a gente já achou um valor um pouco maior, mais próximo, inclusive, desse último período, né? Se os valores fossem, digamos assim, mais reais, né? Sei lá, a diferença seria ainda menor. Então, observe que a média ponderada, ela tem aí essa condição de ele fornecer um dado mais preciso, né? Justamente por ela tomar como referência vários períodos, mas também distribuir ali esses períodos em grau de importância, tá? Tranquilo até aqui? Todo mundo entendeu? Tranquilo. Beleza. Então, vamos lá. Eu botei aqui um exemplo para a gente fazer, tá? Oi, alguém levantou a mão? Ou foi só no chat? Acho que foi Cecília que falou assim. Tá. Eu coloquei aqui esse exemplo, tá? Para a gente exercitar. Observe que os valores ainda estão valores bem absolutos, né? Só porque a gente está começando aqui a fazer cálculos, então tem aqui ó, 100 mil, 200, 200, 400, 500. Vamos tentar fazer, né? Vamos achar aqui para 2022, como a gente está fazendo, pelos 3 métodos que a gente utilizou, certo? Então, a gente tem aqui, ó, de 2011 a 2021. Quantos períodos nós temos? 10. 11. Isso, 11. Cuidado. Assim, uma coisa, por ser 2011 e 21, né? A gente pode, eu já passei por isso. Né? A gente lembra assim, eita, 10, rápido. São 11, tá? Porque está contando com os dois extremos, né? Então são 11. E é importante que você confirme isso, porque quando você for fazer a média, por exemplo, for dividir pela quantidade, se você pensar em 10, vai dar errado. Então, toda vez que eu for fazer um cálculo como esse, né, a primeira coisa é olhar quantos períodos realmente são, e a outra coisa, que só vai fazer diferença na média ponderada, mas é bom já dar uma olhadinha, é se está tudo em ordem, né? Então, tá aqui, ó, 2011, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 e 21. Então, os dados estão todos organizados, certo? Então, vamos lá, eu quero fazer uma projeção aí, lembrando que a gente está fazendo um cálculo, tá? Não esqueçam do que a gente está calculando. A gente está calculando uma previsão de consumo, ou previsão de demanda, ou previsão de venda para o ano de 2022, para, depois que eu estabelecer essa previsão, teoricamente eu vou comprar do meu fornecedor e estocar para vender, certo?
Para fazer esse cálculo, eu estou usando o que existe de dados com relação aos anos anteriores, né? Com base nessas três formas que a gente viu aqui, por enquanto. Pela primeira forma que a gente viu, o método do último período. Então, eu vou basicamente olhar qual foi, né, a venda, qual foi o dado, quanto foi vendido, né, no ano anterior. Se eu quero achar 2022, eu vou olhar basicamente o ano 2021. Então, em 2021 foi vendido ali 500 mil, ou seja, meio milhão. Para 2022, eu jogaria quanto? 500 mil. 500 mil, exatamente. Então, se é o último período, pega lá o ano anterior, ou o mês anterior, o trimestre anterior, e joga automaticamente para o que você está querendo analisar. Tranquilo? Esse aí é o mais simples, né? Foi o primeiro que a gente viu. Tranquilo? Próxima forma que a gente viu foi pela média, né? Então, como é que a gente faz a média? A gente soma todos os valores que a gente tem, né? E depois a gente vai dividir pela quantidade, que a gente já viu aqui que são 11. Primeiro vamos somar. Vocês vão ter que me ajudar aí. Quem tiver calculadora, pode pegar aí para ajudar aqui a somar. Aqui acho que ainda dá para somar de cabeça. Quanto? 29 milhões. 29 milhões. Epa, deixa eu arriscar aqui. Milhões. Não é isso? Eu estou arriscando com o mouse aqui, porque eu estou sem caneta do computador. Então vai ficar essa letra assim meio de jardim de infância, tá? É isso? 29 milhões? Certo? O que eu somei, sim. Pronto. Então vou confiar em você. Confiaremos em você. 29 milhões. Então somei tudo isso, deu aqui 29 milhões. Qual o próximo passo para isso aqui? Eu vou pegar e vou dividir pela quantidade de itens que eu tenho. Quantos itens são? 11. Então, pegue esse dado aqui e vai dividir por 11. Divida aí para olhar. Não é 2 milhões e 900 não aqui. Em vez de 29 milhões. São 200. Ah, professor, 2 milhões e 900. É menos assim, né? Tira um zerinho aqui. Aqui. 2. Agora 0. Pronto. Aí divido aí agora 2 milhões e 900 por 11. Deixa eu pegar a calculadora que eu estou fazendo junto com vocês. E aí? 263,636. Isso, 263, exatamente. Então, pela média, vou deixar até esse valor aqui. Vou botar aqui, botar como se fosse letra B. Deixa eu tentar arriscar com a mão, estou sem caneta, mas vou ver se eu consigo com a mão ficar melhor do que com o mouse. Com o mouse está meio estranho. 263,636, né? Deixa esse valor aqui. Ops. Deixa esse valor aqui guardado. Então, pela média, observe que mais uma vez, tá? Esse valor, 263, ó, é um valor que há muito tempo já foi superado, né? Então, por que aconteceu isso? Porque eu estou trabalhando com muitos dados de 11 anos, né? E eu estou considerando que todos eles têm o mesmo grau de importância para mim. Então, por isso que aconteceu um valor relativamente baixo, né? O próximo que a gente viu foi pela média ponderada. Vamos tentar fazer aqui, nesse espacinho mesmo, a média ponderada.
Então, vamos lá. Primeira coisa de média ponderada, a gente já fez, né, que é olhar se está tudo em ordem, né? Primeiro, se os dados estão organizados. Por quê? Porque a gente vai atribuir pesos, né? Então, se eu vou atribuir peso, e a gente usa como referência esses pesos, tipo assim, se são 11 períodos, de 1 a 11, se são 50 períodos, de 1 a 50, tá? Então, como a gente está utilizando esses pesos mais brutos, né? Então, é importante que a gente tenha tudo ordenado. Então, olhou se está ordenado, ok, está tudo ordenado, né? Então, o próximo passo agora é atribuir os pesos, né? Então, você pode começar do mais distante, atribuindo o peso 1, ou do mais próximo, atribuindo o peso 11. Vou pegar aqui o mais distante, tá? Então, aqui é peso 1, aqui 2, aqui 3, aqui 4, aqui 5, aqui 6, aqui 7, 8, 9, 10, 11. Certo? Então, a primeira coisa que eu fiz foi atribuir aqui todos os pesos. Beleza? De 1 a 11. Próximo passo, multiplicar, né, os valores que eu tinha pelo respectivo peso. Tá? Então, 100 vezes 1 dá, vou segurar aqui, 100. 100 vezes 2 vai me dar 200. 200 vezes 3 vai me dar, bora aí se eu vou fazer certo, né? Estou fazendo por conta de cabeça aqui. 600. 200 vezes 4 vai me dar 800. 200 vezes 5 vai me dar 1 milhão. 200 vezes 6 vai me dar 1.200.000. 400 vezes 7 vai me dar 2.800.000. 300 vezes 8 vai me dar 2.400.000. 300 vezes 9 vai me dar 2.700.000. Opa, faltou um zero aqui. 400 vezes 10 vai me dar 4 milhões. E 500 vezes 11 vai me dar 5.500.000. Tá dando para entender? Ficou muito garranchado aí para vocês. Devia ter deixado um espacinho maior, né, para escrever. Mas deu para entender? Tá dando, professor. Pronto. Então, o que eu fiz aí? Basicamente, multiplicar, né? O valor pelo seu peso. 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 Próximo passo é a gente somar toda esta coluna nova que a gente achou aqui. Tá? Então, some aí, vou somando aqui também, mas some aí para a gente ver quanto é que vai dar. Agora vai ter que ser na cabeça, não. Tem que ser na calculadora. 100 mais 200 mais 600 mais 800 mais 1 milhão. Desculpa. Mais 1.200.000. Mais 2.800.000. Mais 2.400.000. Mais 2.700.000. Mais 4 milhões. Mais 5.500.000. Que vai ser igual a... Veja se deu aí também de vocês. 21.300.000. 21.300.000.
Algumas calculadoras, tá? Não sei se vocês, se estiverem usando celular, ele vai. Algumas calculadoras menores, quando você bota valores tão grandes assim, elas travam no meio do caminho, elas não conseguem ir, tá? Então, se for usar o calculador, se tiver com o celular vai, o computador vai. Mas se for aquelas menores, elas podem dar problema. Tranquilo até aí? Sim. Sim. Certo. Deu ali 21 milhões e 300 mil. Próximo passo, somar os pesos. Esses pezinhos que estão aqui, ó, ficaram aqui imprensadinhos, né? Então, eu vou somar também esses pesos, né? Então, aqui 1 mais 2, 3, mais 3, 6, mais 4, 10, mais 5, 15, mais 6, 21, mais 7, 28, mais 8, 36, mais 9, 45, 55, 61. É isso? Alguém calculou aí também? 66. 66, tá. Muito obrigado. Eu perdi alguma coisa no meio do caminho. Então, o que é que eu faço? Somando tudo aqui, deu 66. Cadê? 66. Deixa eu colocar tudo lá. 66. Então, o que é que eu faço agora? Eu pego este valor que eu achei aqui anteriormente e divido pela soma dos meus pesos. Então, 21 e 300 mil dividido por 66. Que vai me dar... Alguém achou aí? Deixa eu ver se eu apago aqui para botar espaço. Aqui em cima. Que vai me dar 322, 727 e 27. Observe, foi isso que deu? Alguém ia falar aí. Sim. Pronto. Observe que foi um valor mais alto, né, mais uma vez, do que o valor da média, né? Lembrando que ainda foi um valor relativamente pequeno, se comparado ao 2021, por conta desses valores estarem tão absolutos, né? Como eu disse, 100, 200, 300, 400. Se fosse um valor mais real, a gente chegaria numa coisa um pouco mais próxima. Tranquilo, pessoal. Então, essas seriam as três formas, digamos assim. Existem outras, como eu falei, existem trocentas outras. Não sei se vocês lembram, por exemplo, da escola lá, acho que é terceiro ano, cálculos de exponencial e logaritmo, lembram lá? Existe uma previsão que a gente usa exponenciais e logaritmos, né? Então, assim, existem outras formas, cada vez mais próximo e cada vez mais preciso, mas que a gente precisaria de uma base cada vez maior de cálculos matemáticos. Então, a gente vai fechar nessas três, porque elas já são suficientes para o que a gente vai fazer de dimensionamento nas próximas etapas, né? Então, lembrando, tá? O que a gente veio hoje, né, foi esse primeiro passo, ele vai ser de extrema importância para o que a gente vai fazer na próxima aula, né? Nos próximos conteúdos, nos próximos tópicos da nossa disciplina, certo? Alguma dúvida, pessoal, com relação ao que a gente viu até aqui? Não, tá tranquilo, professor. Tranquilo, né? Ok, o que é que eu vou fazer? A gente encerra por aqui. Eu deixei, ó, esse slide vai estar lá na siga A. Esse aqui foi o que a gente fez agora. Eu deixei mais um, ó. Observe que é quase a mesma coisa, né? Mas os valores estão mudando, tá? Eu deixei o último slide lá para que vocês refaçam essas contas que a gente acabou de fazer agora. Então, com esse novo exemplo, né? O último slide, peguem lá o último slide e façam essas contas. Último período, média móvel, média ponderada. Na próxima aula, a gente vai começar daqui, certo? A gente vai começar fazendo exatamente este cálculo, com base nesses dados aqui desse exercício, e aí, com base no resultado deste cálculo, a gente vai partir para os próximos pontos da disciplina, que, como eu disse, estão interligados. Alguém levantou a mão. Gabriel, oi. Não? Oi, professor, foi sem querer. Ah, pronto, tranquilo. Certo, pessoal? Alguma dúvida, alguma pergunta? Não. Tranquilo, deixa eu voltar para cá. Certo, pessoal, então a gente encerra aqui, tá? Nossa primeira aula. Como eu disse para vocês, tá? É uma aula bem interligada, são tópicos, né, interligados. Então, assim,
faça um exercício, tá? Se ficar com dúvida, traz a dúvida na próxima aula, ou se quiser já falar alguma coisa no grupo, fica também à vontade. Nossa próxima aula já será na terça-feira. Lembrando que vocês têm uma atividade no SIGA, certo? A nossa primeira atividade já está lá cadastrada no SIGA. É uma atividade bem simples, que não é relacionada a este assunto, certo? Ela é uma atividade que está aberta, é uma atividade individual, que vai valer 1,5 ponto para a nossa primeira B1. E é aquela atividade que eu costumo dizer que não tem resposta errada. Vocês vão basicamente pesquisar junto a uma empresa, pode ser uma empresa de qualquer porte, pode ser uma empresa que você trabalha, pode ser uma lojinha, pode ser alguém que vende alguma coisa, ou pode inclusive ser uma casa, a sua casa, a casa do seu pai, da sua mãe, do seu avô, do seu namorado, do seu marido, enfim, de qualquer pessoa, tá? O que é que você vai fazer? Basicamente fazer 3 perguntas, tá? E você vai responder, copiar essas respostas, né? E postar lá no SIGA. Quais são as perguntas, né? Tá lá no SIGA também, tá? Basicamente, como essa pessoa, ou essa empresa, né? Ou essa casa, ela controla, né? Ela administra ali os itens que ela tem no estoque, se for uma casa na despensa, digamos assim, e as suas quantidades. Então, como é que ela administra? Como é que ela sabe a quantidade que tem? Como é que ela administra o que tem e quanto tem de cada item? Segunda pergunta, como ela identifica o momento de realizar uma nova compra com relação àquele item? Então, ressuprimento daquele item, como é que ela percebe isso? Como é que ela controla isso no momento de fazer uma nova compra? E terceira pergunta, como é que ela define a quantidade que vai ser comprada nesse momento de ressuprimento? Então, basicamente isso, tá? Como eu disse, individual, não tem resposta errada. Se a pessoa disser que não faz, faz no olho, você vai colocar lá, a pessoa faz no olho. Se a empresa disser que faz escrevendo no papel, você vai colocar lá que faz no papel. Lembrem, tá? Pode ser uma empresa grande, pode ser uma empresa pequena, tá? Quem não se sentir à vontade para ir numa empresa, pode fazer com relação à sua casa, se for você que faz a compra. Você tem como responder isso sobre a sua casa. Se não é você que faz a compra, você pergunta quem faz. Se não quiser fazer da sua casa, para não expor a sua casa, faz da casa de algum amigo, algum conhecido. Mas são essas 3 perguntinhas básicas, posta lá no SIGA até segunda-feira. Lembrando que as atividades que funcionarão como base para as frequências, tá? Nossa segunda atividade, aí sim vai ser a atividade com base nesses cálculos que a gente está aprendendo. Com relação ao exercício que eu deixei, né? O último slide, vai ficar lá no SIGA. Façam um exercício, tá? Exercitem. Eu sempre digo, né? Disciplina de cálculo, você aprende exercitando. Então, exercitem. Na próxima aula, a gente vai começar exatamente desse exercício que vocês vão fazer para seguir a disciplina. Ok, gente? Dúvidas? Perguntas? Não? Não tem nenhuma. Beleza, então chegamos ao fim da nossa primeira aula, né? Como eu já disse, prazer imenso reencontrá-los. Até a próxima terça. Boa tarde aí para todo mundo. Bom final de semana. Até mais, pessoal. Tchau, tchau. Boa tarde, professor. Tchau, pessoas. Até mais. Até mais a todos. Tchau, pessoal. Tchau, professor.